Aprender programação não é complicado, até porque você já sabe lógica de programação e eu vou te provar. E se eu te dissesse que você já usa a habilidade mais importante na programação no seu dia a dia? Qual foi a última vez que montou alguma coisa ou cozinhou algo? Você estava criando um algoritmo. Programar não é sobre ser o gênio da matemática, mas sim saber organizar os seus pensamentos. E nesse primeiro vídeo de uma sequência de vídeos onde eu vou ensinar como aprender lógica de programação, eu vou falar sobre algoritmo e também como fugir daquele grande grupo de pessoas que desiste da programação logo no começo. Meu nome é Alisson, eu sou desenvolvedor há mais de 6 anos, sem enrolação, direto pro vídeo. Começando, eu vou contar uma pequena história do porquê eu acredito que a maioria das pessoas desistem de aprender programação logo no início. Imagina que você quer se tornar o melhor chefe do mundo. Alguém te entrega os melhores ingredientes na melhor cozinha e você pode utilizar os melhores utensílios possíveis. E após isso, alguém te entrega um livro em mandarim ou uma linguagem que você nunca ouviu falar e você é obrigado a seguir uma receita daquele livro. Entende que tu teria que aprender a falar mandarim e também aprender a cozinhar ao mesmo tempo? E é isso que acontece na programação. Muitas pessoas se preocupam em escolher a melhor linguagem no início para aí sim começar a aprender programação, mas acabam esquecendo do básico, que é aprender a lógica por trás de tudo. A maioria desiste porque ao mesmo tempo que tenta aprender a lógica, também tenta aprender a como aplicar essa lógica na programação. E esse como aplicar a lógica de programação é o que chamamos de sintaxe. A sintaxe nada mais é que um conjunto de regras de como um código deve ser escrito. E agora que você sabe que aprender lógica de programação e aprender a sintaxe de uma linguagem é algo ruim, eu vou te mostrar a solução disso. Eu vou deixar na descrição o nome de um artigo que mostra que aprender lógica de programação e sintaxe ao mesmo tempo pode ser um problema. E a solução que os autores e outros especialistas apontam é simples: separar os problemas. E junto a isso, eles propuseram a utilização de uma linguagem muito simples, o pseudocódigo. Porque no começo você precisa aprender a pensar como um programador. Você precisa aprender a estruturar bem as suas ideias. Ou seja, entender de uma vez o que é algoritmo. E antes de te falar o que é pseudocódigo, eu vou te ajudar a entender melhor o que é algoritmo com uma analogia simples. Um algoritmo nada mais é que uma sequência de comandos que você envia para o seu computador seguir. Imagina que escrever código é igual a um GPS. Você tem um problema que é o local onde você quer chegar, então você precisa passar as introduções perfeitas. Vire à direita em 200 metros, siga em frente, e dessa forma o usuário vai conseguir chegar no destino final. Nesse exemplo, cada instrução é muito clara e fica muito simples para a gente entender e conseguir chegar no local de destino. E claro que se por algum erro do algoritmo o GPS acabar mandando a gente atravessar uma parede, a gente não vai fazer isso, porque nós somos humanos. E é aí que tá o segredo do algoritmo. O computador, ele não tem bom senso. Ele é muito obediente e literal. Então, se tu passar uma instrução pedindo que ele atravesse uma parede, ele vai atravessar uma parede. Ele não vai procurar a porta do lado. Então, a nossa função como programadores não é apenas dar ordens, mas dar ordens exatas na sequência perfeita para que o resultado seja o esperado. E é aí que entra a lógica de programação. É a arte de pegar um problema complexo, quebrar ele em pequenos passos óbvios e sem erros. E agora que tu já sabe o que é algoritmo, vamos descobrir juntos o que é pseudocódigo e por que ele é tão bom no início. Novamente, com pseudocódigo, tu não precisa se preocupar com instalação de programas, instalação de linguagens, configuração na máquina ou qualquer coisa do tipo. Tu simplesmente escreve as suas ideias em português de forma estruturada. É como se tu estivesse descrevendo um passo a passo normal do seu dia. Por exemplo, quando tu acorda de manhã e quer tomar café. Poderíamos simplesmente começar com a primeira ação, que seria pegar os pães. Eu não sei como é com vocês, mas eu tenho mania de sempre verificar a data de validade antes de comer algo. Então nós poderíamos pegar uma data validade igual a pegar pães.data validade. Isso nos diz que a gente pegou o saco de pães e simplesmente foi ler a data de validade. E agora simplesmente vamos fazer uma verificação. Vamos ver se o dia de hoje for menor que data validade, podemos simplesmente fazer um pegar pães.comer. Perceba como eu escrevi esse código de qualquer forma e como o sistema não está brigando comigo, não está identificando o erro ou falando que eu botei um ponto em um lugar errado. Com o pseudocódigo, você se preocupa exclusivamente com o fluxo de pensamento, sem se preocupar com a sintaxe. E a melhor parte disso é que a lógica é algo universal. O algoritmo para calcular a média de duas notas é o mesmo em qualquer
qualquer lugar do mundo. Uma vez que você estrutura essa lógica utilizando o pseudocódigo, fica muito mais simples para replicar em Python, Java, JavaScript ou qualquer outra linguagem. Basicamente, você aprende uma receita e depois você consegue replicar ela independente da cozinha que você esteja. E o melhor é a barreira de entrada. Eu aprendi programação utilizando papel e caneta. Eu não tinha o computador mais rápido possível e muito menos existia IA naquela época. Então eu não precisei me preocupar em instalar os melhores editores, utilizar as melhores linguagens e configurar o ambiente da melhor forma possível. Eu simplesmente me preocupei em melhorar a minha lógica de programação. Então minha dica é: pegue um caderno, o bloco de notas do seu computador ou celular e apenas comece a programar. No vídeo de hoje, nós tornamos mais simples o entendimento sobre lógica e programação. E agora você sabe que o mais importante não é conhecer todas as linguagens, mas sim saber lógica de programação. E para aprender isso da melhor forma, eu te apresentei uma arma secreta que é o pseudocódigo, que te ajuda a focar 100% na lógica. Como primeira tarefa, eu não quero que você programe nada. Eu quero que você simplesmente pegue uma tarefa do seu dia a dia e quebre ela em pequenas etapas. Simplesmente tenha em mente as sequências dessa tarefa. Por exemplo, qual o passo a passo para passar um café ou quais as etapas para escolher um filme. E para a próxima aula nós vamos criar juntos o nosso primeiro pseudocódigo. Te agradeço se tu ficou até aqui. Peço que se inscreva no meu canal e simplesmente comente se gostou ou se não gostou do vídeo. Tamo junto!